O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite. Estou aqui entre amigos, acho que eu posso considerar assim, né? Vi tantos rostinhos aqui que eu já conheço há tem um tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu fico tão feliz com a fala do presidente. Ele foi extremamente feliz quando ele fala, né? A gente já conhece, a gente já fala muito sobre dengue, mas continua aumentando, continua tendo óbito. Então, talvez o nosso conhecimento ainda não tenha feito sentido. Talvez aquilo que a gente sabe, talvez não seja suficiente. Então, vamos aproveitar a palestra hoje, né? Esse momento de conversa para a gente refletir mesmo. Será que eu sei tudo mesmo sobre dengue? Ou será que eu ainda não entendi o que a dengue causa? O que ela impacta na nossa vida? Por isso, eu trouxe aqui hoje as pessoas que mais sabem sobre dengue. Eu não ia vir aqui sozinha, porque eu sou só um pedacinho nesse conjunto todo. Então, as pessoas que mais sabem sobre dengue aqui, eu queria chamar duas em especial para estar aqui ao meu lado. A Vivian, que é a nossa diretora de Vigilância em Saúde. Vivian, muito obrigada aqui. E a Adriana, que é a nossa diretora das zoonoses. As zoonoses é onde tem todos os agentes de endemia que cuidam realmente da dengue. Então, assim, eu não poderia fazer uma palestra, não poderia falar sobre dengue sem ter eles ao meu lado. Então, eu vou iniciar e depois elas vão continuar. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa... Vocês sabiam disso? Que os mosquitos são os animais mais letais do planeta? Se alguém de repente perguntasse, vocês iam falar, é um leão, é uma onça, um tubarão, a cobra. Não. Os insetos que mais matam, cerca de 725 mil pessoas morrem todos os anos por doenças transmitidas por mosquitos, entre elas a dengue. Vocês tinham essa noção? Que mais mata? Pois é. E dengue? Quem aqui já teve ou conhece alguém que teve? Todo mundo já teve aqui? Não. Nós moramos em Marília, doutor. Oi? Nós moramos em Marília. Em Marília, né? Marília, infelizmente, né? Mas vamos mudar isso? Vamos fazer com que Marília deixe de ser aí uma referência de dengue negativa e a gente se torne uma referência de combate à dengue? Eu acho que o nosso propósito é esse. Eu tenho falado muito para as meninas, para os meninos. Marília vai ser dengue zero. Daqui a alguns anos a gente vai conseguir reduzir o máximo o número de dengue. E aí, quais são os sintomas? Vocês conhecem todos os sintomas? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, mas aí é lá pelo 5º dia, náuseas, vômito, cansaço. Quando vocês tiveram dengue, vocês tiveram tudo isso? Não necessariamente tem que ter tudo, tá? Às vezes tem só alguns sintomas, às vezes tem outros. Teve tudo? Eita! Mas a maioria tem tudo mesmo, tá? A maioria a gente começa assim, tem todos os sintomas, principalmente depois do cansaço. E as manchas nem sempre aparecem, mas é mais pelo finalzinho, lá pelo 5º dia mesmo. Sinais de alarme. E aí, quando que a gente procura o atendimento imediatamente? Isso vocês sabem? Isso vocês precisam ter em mente, porque a dengue é uma doença que ela causa febre e as pessoas acabam, às vezes, se automedicando e vai levando em casa e vai deixando, mas aí chega um momento que não dá mais, que isso não pode acontecer. Quais são os sintomas que fazem a gente procurar o atendimento médico, atendimento especializado? Vamos lá? Vômitos persistentes, tontura, desmaio, sangramentos, dor abdominal intensa e contínua. Dor abdominal, eu faço um parênteses, porque as pessoas não têm noção que dor abdominal pode ser um sinal de alarme para dengue. E é um dos sinais de alarme que a gente mais tem que ficar atento, porque acha que a dor é por outra coisa. Eu tô com dengue, comecei com dor abdominal, já confunde que é uma virose. Então, assim, prestem atenção em dor abdominal. Diminuição na quantidade de urina, dificuldade de andar e dificuldade de respirar.
E aí, algumas curiosidades para vocês saberem sobre dengue. Isso daqui, ó, gestante tem 5,4 vezes mais risco de desenvolver dengue grave e na gravidez dobra a chance do bebê nascer prematuro. Quem aqui conhece o Ravi? O meu filhinho. O ano passado, nessa mesma época mesmo, gente, final de abril, eu tive dengue. E estava grávida e com dengue. Comecei com sintomas, evoluí para um quadro de dengue mais grave, meu bebê nasceu prematuro. Então assim, eu vivi isso aqui, ó, e eu falo para as pessoas, até eles conhecem meu marido, quando eu tive dengue, fui para o hospital, eu comecei a entrar em trabalho de parto, ele foi na escola buscar minhas crianças e falou assim, vamos despedir da mamãe, porque a mamãe vai morrer, ele é emergencista, então só lida com paciente grave. Você já vamos lá despedir da mamãe, porque a mamãe está muito grave com dengue, parto, vai morrer todo mundo, vamos lá despedir. E assim, ele tem razão, a dengue ela é muito mais grave mesmo em gestante, ela é muito mais grave e pode evoluir para um óbito sim. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, a gente tem que tomar cuidado. Meu bebê nasceu prematuro, ele ficou na UTI, Então, assim, tivemos complicações por conta de uma dengue, que teoricamente todo mundo acha que é só febre, é uma doencinha transmitida aí por mosquito, gente, não dá nada, dá sim. Outra complicação grave é o síndrome de Guillain-Barré. Vocês já ouviram falar na síndrome de Guillain-Barré? Já, né, Guilherme? A síndrome de Guillain-Barré, ela ataca o sistema nervoso central, da fraqueza muscular progressiva, às vezes pode até perder mesmo o movimento do corpo. Então, pode até acontecer isso como uma sequela da dengue. Então, a gente tem que ficar atento. A dengue, ela não é uma doença que não causa nada, ela pode ter sequelas. Falei que pode acontecer um parto prematuro, pode ter como sequela um Guillain-Barré. Então, a gente não está falando de uma doença que é uma doença simples e que não causa nada. De novo, repito. E também menor de 5 anos. Proporcionalmente a outras faixas etárias, né? A taxa de letalidade é morte, tá? Ela é maior em crianças menores de 5 anos. E aí a gente insiste também para tomar cuidado, para a gente colocar o mosquiteiro, para tomar todos os cuidados que nós vamos falar daqui para frente. Eu quero ver se vocês são craques mesmo. Já que todo mundo aqui sabe muito sobre a dengue, vamos fazer então um joguinho aí de verdade? Verdade ou falso? Vamos lá? Vamos ver quem. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho para as meninas. Vem, Vivian, faz o joguinho aqui. Verdadeiro ou falso? Né? O mosquito da dengue só pica de dia. Falso? Verdadeiro ou falso? Falso? Só de dia. 2 horários específicos. É falso. Por quê? Mas vou dizer o porquê. Em condições naturais, ele estaria correto. Né? Mas aí o que a gente tem? A gente tem as condições que criam um ambiente favorável a isso. Né? Apesar do Aedes aegypti ele ter esse comportamento de ficar mais durante o dia, o que a gente tem? Se a gente pensar aqui, ó, neste momento aqui dentro. O que acontece? Tá claro, tá cheio de gente. Se esse ambiente ficou fechado durante o dia e nasceu a fêmea aqui, quem pica é a fêmea, tá, gente? Nasceu essa fêmea aqui, ela tá o quê? Ela tá ali, ó, esperando alguém pra ela picar. Ela só tá esperando você entrar. Você acha que você entrar à noite, com a luz acesa, ela vai falar, não, agora eu não quero. Ela vai picar à noite. Então acontece. É menos frequente, mas acontece sim. Mas se ela não estiver contaminada? Aí não pega. O problema é que assim, ó, se entrar alguém aqui, que às vezes nem manifestou sintomas ainda, mas já tá com o vírus ali no corpo, essa fêmea nasceu, não tá contaminada, pica ela. Dali pra frente, qualquer um que ela picar, ela transmite. Ela vai estar com o negócio. Também não conheço. E tem estudos até recentes que estão estudando que pode acontecer do mosquito já nascer contaminado. Então, isso é estudo, tá, gente? Não é uma certeza, mas é um estudo já que eles estão fazendo. Geralmente, sim. É mais de 1,5 metro para baixo. Então, não é que é só nas pernas, mas geralmente... Geralmente são os lugares que estão mais expostos daqui para baixo, é a perna, né? E aí é onde eles preferem mesmo. Apesar que eu acho que você vai falar sobre isso, né? Que a altura ele voa. Dá pra saber se é macho ou fêmea? De olhar assim, não. Se
Você pode perguntar. Agora, se estiver te picando, é uma fêmea. Aí é uma certeza. Geralmente a fêmea que sai É. voando, o macho ele fica mais quietinho. O macho, o comportamento do Aedes, quando ele nasce, ele fica sempre beirando o criadouro. Quando a gente vê aquela nuvem de mosquito em cima de um criadouro, geralmente são machos, porque eles já ficam por ali esperando a fêmea que vai nascer para fazer a cópula. Ela já sai dali, ela já não precisa mais de outra cópula para produzir ovos. Então ele já fica por ali esperando, já faz a cópula, a fêmea dali em diante ela só vai reproduzindo. Então quando a gente vê uma nuvem de mosquitos assim, geralmente são machos. Então uma dica, né, que eu acho que cabe para todo mundo, principalmente as crianças, como a doutora falou, né, que são mais difíceis da gente identificar, de conseguir entender o que está acontecendo, por que aquela criança está chorando, será que é dengue, será que é garganta, será que é dente, não é assim? Então, principalmente para as crianças, hoje o período é propício para a gente pensar em dengue, então assim, use repelente, né, é algo muito importante. Esse repelente comum que a gente tem disponível no mercado, ele um off da vida aí? Sim, sim. Okay. Só precisa sempre ficar atento que cada repelente tem um tempo de duração de ação, mas todos eles fazem efeito sim. Esse é aquele que a gestante pode usar, né? Não são todos que gestante pode usar e nem criança. Tem uma empresa de garça que tem um repelente que é um troço fenomenal. Né? É, fenomenal. Porque ele é feito para uso em trabalho. Entendeu? Ele fica por mais tempo? Ele fica por mais tempo? Dura até umas 3 horas. 3 horas qualquer um dura. Não dura. Não dura. Então, esse aqui é um pouquinho mais longo o texto, verdadeiro ou falso, mas no início, para combater as doenças causadas pelo Aedes aegypti, os doentes eram isolados, suas camas eram cobertas com tela, papéis eram colados em todas as aberturas das casas e os telhados eram cobertos com toldos, lonas, isolando literalmente a casa. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou é falso? Antigamente. Falso, não existia tempo. Ali, ó. Não, o que ele falou tá certo. A dengue, o primeiro relato no Brasil é de 1982. Mas antes da dengue, tanto que quando a gente olha os protocolos do Ministério da Saúde, a gente já tinha o plano de erradicação do Aedes, mas porque ele trouxe grandes epidemias, mas de febre amarela. Mas aqui... Olha o repelente que ele falou. É o Sanlau. Da Enlau. É esse o repelente que ele falou que é ótimo, viu, gente? Parafuso. Não. Como é que chama lá da sua família? Não é, gente, eu não sou da... Você não é parente? Eu não sou parente. Você acha que eu sou do Libânio? Não. O meu Libânio é de Minas. Então, essa frase é verdadeira. Porque não era para combater a dengue, verdade. Tanto que eu trago ali, ó, e eu coloco para combater doenças causadas pelo Aedes aegypti. E ali está uma foto, ó. Eles vedando todas as portas da casa, colocando lona em cima do telhado. Literalmente, a pessoa ficava isolada de todo mundo. E aí eles vinham ainda e aplicavam inseticida dentro da casa com tudo fechado. Se morreu o Aedes, morre a pessoa. Por quê? Né? Porque, na verdade, apesar de ser algo mais rústico, mais arcaico, assim, da forma como a gente trabalha hoje, em comparação, mas já tinha a ideia de que para prevenir dengue, a gente tinha que prevenir a picada do mosquito, né? Então, eles isolavam, todos os doentes eram isolados dentro de suas casas e feito todo esse processo para prevenir que outro mosquito picasse ele e assim continuasse a transmissão. E hoje o paciente com dengue pega o atestado no meio do trabalho, mas vai no supermercado. Aí chega no quinto dia, tá entregue. E o que é importante de pensar, gente? Por que a pessoa com dengue, por que a gente dá um atestado de 7 dias para ela? Para ficar em casa quietinha. Para ficar em casa quietinha, por quê? Primeiro, ela precisa de repouso. O vírus da dengue, ele ataca todo o nosso sistema com produção, ele interrompe a produção de plaqueta, né? A produção de leucócitos também cai, e aí a gente precisa de repouso. A gente precisa de repouso para esse corpo reestabelecer. A gente já tem uma plaqueta não sendo produzida, e o que você tem, o pouco que você tem, você fica ali sem repouso, você vai só piorar, né? Então, repouso. E ainda Eu acho que se eu ficar perto, vai.
e ainda sobrecarrega outros órgãos. Por exemplo, na dengue a gente tem a hepatopatia, tem uma colecitopatia que pode ser causada pela dengue, então a gente vai sobrecarregando outros órgãos. Por isso que o repouso é tão importante e necessário na dengue, mas não é só pelo repouso. E aí também tem mais uma coisa, a viremia da dengue, né? Quando a gente pensa em pessoa, fique aqui onde você mora, não fique, é para não levar para outros locais, né? Eu vou para outro local onde não tinha dengue, um mosquito vai ali, me pica, eu começo a transmissão naquele outro local onde eu fui passear também. Então, sempre a gente orienta, repouso, muita hidratação, fique em casa, né? É difícil a gente controlar, mas a orientação é essa que a gente faz a todos os pacientes. Ai. Não. O que a gente pede é para a pessoa usar repelente. Tá, porque se eu tô com dengue e pica outra pessoa da minha família... Sim, assim, você não precisa isolar, até porque seria muito difícil tirar todo o acesso que os mosquitos podem ter a você, né? Então teria que ser, aí a gente tem que voltar no que era aí, ó, colocar tela. Aí, até uma coisa que a gente tem feito no polo de dengue, que a gente tentou manter sempre, a hora que o paciente tem alta, na prescrição dele tá o paracetamol, a dipirona se for o caso, a hidratação e o repelente. O repelente faz parte do tratamento, porque o paciente que está com dengue, se ele usa o repelente, vai impedir do mosquito vir picar e picar outra pessoa. Então faz parte da prescrição repelente. E os SUS fornecem mosquitos? Gestante para todo mundo, o repelente que é específico para gestante. Agora, para os pacientes com dengue, no polo a gente está fornecendo repelente, às vezes acaba, tá, gente? Às vezes a gente está fornecendo para o paciente com dengue, que vai lá no polo, e que a gente dá alta para ele, a gente já dá a medicação para ele embora com a sacolinha que foi lá no polo, viu, né? Que a gente dá a sacolinha com a medicação, com o sorinho, com tudo. Às vezes, como o repelente está sendo difícil de chegar, às vezes acaba, então às vezes no dia não tem, mas faz parte da prescrição. Existe alguma possibilidade, por exemplo, eu estou com um vírus da dengue, estou isolado na minha casa, um mosquito comum me picar e picar uma outra pessoa, não, é só o Aedes mesmo? Só o Aedes. Teve causa, já teve alguma causa de ser picado e a fase 2 picar ele também nos 7 dias? São três. Quer dizer, de ter duas infecções simultâneas. A gente não isolou nada assim até o momento. Não. Mas é uma pergunta que a gente sempre discute quando a gente começa a fazer, né, discussão de caso clínico, se não teve uma superposição de vírus, né, de vírus tipo 1, tipo 2, por isso foi uma dengue mais arrastada, foi uma dengue que demorou mais, é uma discussão, mas não foi isolado. Mas isso faz parte disso. Qual seria como é que fala? Os sinais, né? Do 1, do 2, do 3. É o mesmo. É o mesmo. Mais ou menos pontos. A única diferença é que quando você primeiro teve de um tipo, você vai ter do outro, a chance de você desenvolver uma dengue mais grave é maior. Cada vez que você vai tendo um novo contato, vai sendo pior, a chance vai sendo maior, a chance de você desenvolver gravidade. Por isso que a gente está tão preocupado, né? A gente tem falado bastante, porque o tipo 3 entrou agora, a gente tem o tipo 4 aqui em Bauru, então assim, muitas pessoas, por exemplo, até 17 anos, que a gente não tinha o tipo 3 aqui há 17 anos atrás, ninguém aqui tem contato com o tipo 3, então até 17 anos com certeza. Por isso a gente está insistindo muito nessa vacinação de 10 a 14 anos. Tem mais uma pergunta lá. Ela levantou a mão, né? Em questão da dengue hemorrágica, ela é o grau 3 ou é porque a pessoa ela não teve o repouso necessário? Quer responder? Pode. A dengue hemorrágica, na verdade, é uma complicação da dengue comum, né? É quando a gente evolui para um quadro de maior gravidade. Então, independente do tipo viral, a pessoa pode evoluir para um quadro mais grave. O que a gente faz para minimizar as chances dessa pessoa evoluir para quadros graves? É o acompanhamento, a hidratação, o repouso. Os grupos que têm comorbidade, é a coleta de exame laboratorial diário para acompanhamento, isso tudo para prevenir de chegar num quadro mais grave, mas independe de qual tipo viral. O que a gente sabe é, se a gente teve já um, quando você pegar o outro, seja o 2, o 3 ou o 4, a gente tem a chance maior de evoluir para um quadro mais grave. Só reforçando que todo mundo fica com medo da dengue hemorrágica.
E a gente pode ter dengue mais grave sem ser hemorrágica. Então, assim, a dengue não é porque não está sangrando que ela não vai evoluir para uma dengue grave ou que ela não é uma dengue grave, tá? Dengue hemorrágica é só uma complicação da dengue. Porque às vezes fala assim, doutora, mas não sangrou e está na UTI? Não quer dizer, tá, gente? Então, dengue hemorrágica, essa hemorragia é uma complicação da dengue só. Então, você pode ter dengue grave sem ter hemorragia. Por desidratação até. A dengue grave é desidratação. Quer falar? Gente, a gente adora esse assunto e a gente está adorando o que vocês estão perguntando. Gente, essa aqui é a Suelen, é minha parceira de trabalho da Vigilância Epidemiológica, tá? É a chefe da Vigilância Epidemiológica de Marília. Olá, pessoal. Só tem que estar perto de você que eu tô com o negócio aqui. Só para explicar a questão da dengue, né? A gente ouve muito falar a questão de dengue hemorrágica, mas o quadro grave da dengue é a hipovolemia que a gente fala, que é a desidratação. Porque a dengue, ela causa uma inflamação na parede do vaso. E aí a pessoa começa a perder líquido para o espaço intersticial, que a gente fala, para fora do vaso, né? E aí que está o problema da dengue. Quando a gente fala assim para o paciente, olha, beba água, se hidrate, é exatamente para a gente tentar compensar esse mecanismo que está acontecendo dentro do paciente, de perder líquido para fora do vaso. É só líquido ou sangue também? Porque na hemorrágica tem aquele choque hipovolêmico que eles falam isso. Sim. Dependendo da quantidade desse buraco que faz dentro do vaso, ele começa a perder células sanguíneas. Pode falar. A minha cunhada, ela está gestante, há 5 meses, quando ela estava com 5 meses, ela teve a dengue hemorrágica. E ela precisou ir para a UTI e tomar bolsa de sangue. Só que agora os médicos nos pré-natais diz que ela pode ser que a criança, o bebê, nasce com alguma malformação. Isso foi uma coisa até que a gente discutiu bastante, né? Que está sendo ainda estudado. Mas, por exemplo, a dengue ela pode inclusive passar pelo parto. Então, se a mãe com dengue pode passar dengue para o filho, a dengue ela pode causar, mas está sendo estudada, é diferente, por exemplo, da zika, né, que já é certeza, que já tem, então assim, nós estamos ainda estudando, mas tem que tomar cuidado mesmo, não tem ainda um estudo que fale que sim, isso acontece. Agora já tem estudos demonstrando que pode passar dengue para o filho via parto. Porque a plaqueta dela caiu muito, ela teve que tomar. Agora o que pode ter acontecido é que quando a gente está gestante, a gente está nutrindo o bebê, tá? E quando a gente está nutrindo o bebê, se a gente tem qualquer tipo de doença, essa nutrição não é adequada. Então pode ter restrição de crescimento intrauterino, então pode ter várias alterações. E a dengue, ela é uma doença que ela causa, infelizmente, alguns quadros de deficiência no nosso organismo que isso acaba passando para o bebê. Isso pode acontecer. Por isso que a gente dá na rede pública repelente para toda gestante. Independente se está com dengue, se está com dengue, gestante, é só ela falar que está gestante, fazendo pré-natal na rede, ela recebe. Quem não faz o pré-natal na rede também pode buscar na farmácia, se tiver carteirinha de gestante. Realmente assim, a gente fica muito preocupado, é um grupo de risco que não é um risco só para a mãe, é um risco para a criança também. Quer falar desse, doutora? Quer que eu... então a gente mostrou aqui que antigamente como que o poder público fazia a prevenção, né, das doenças que eram transmitidas pelo Aedes aegypti, com os toldos, com as telas. E hoje em dia, né, o que a prefeitura hoje em dia tem feito para combater a dengue? Primeira coisa, que eu acho que é a mais importante para a gente que trabalha com controle de vetor, mais do que qualquer outra estratégia que vai aparecer aqui, é essa aqui. Visita aos imóveis. E é a que deveria ser mais simples, mas é a mais difícil de ser executada. Então, 75% dos focos do Aedes aegypti, eles estão dentro das casas. Hoje, no ano de 2025, os nossos agentes, entre agentes comunitários, agentes de endemias, tem os agentes de controle de zoonoses, eles já visitaram em Marília 146.169 visitas aos imóveis. Para remoção de criadouro, nada é mais eficiente do que retirar onde está com água. Tira
elimina a possibilidade, né? Melhor do que qualquer outro método. Para aplicação de larvicida, onde a gente não consegue retirar, né? Então assim, a pessoa tem um ralo lá no fundo, dá para eu arrancar o ralo da casa dela? Não dá. O que a gente vai fazer? A gente vai lá, taca o larvicida que tem um período de ação grande, de pelo menos... fornecido para a população? Não, o larvicida ele é só o agente mesmo que tem, a gente não fornece. Pode colocar detergente? Pode usar. A diferença vai ser... É a moça que me ensinou. Quando assim... Se chover, a água é embora. Então, o problema do detergente, da água sanitária, de todos esses outros produtos, é a perda da eficácia. Então, quando a gente fala põe detergente, põe sabão em pó, põe água sanitária, aí o ideal é que você faça esse tratamento uma vez por semana. Isso, toda semana. Né? Hoje eu fiz o teste, demora para morrer. Quando está em larva, você joga ele. Ele vai morrer, mas não é instantâneo. Não, ele não. fica se debatendo demora. Isso, mas morre. Morre. A água sanitária é menos eficiente, ela evapora, né? Isso, é esse o problema, porque daí você coloca num recipiente que já tem água, ela vai produzir o ácido clorídrico que vai acabar evaporando ali e acaba perdendo essa eficácia. Por isso, gente, que é tão importante essa visita dos agentes de endemismo. Eu tenho repetido isso, falado em todos os lugares, porque eles sabem onde procurar, eles são treinados para isso, eles sabem onde procurar e eles têm o larvicida que está ali, que é realmente o ideal. Na ausência do larvicida, tudo bem, água sanitária, detergente, shampoo, o que for, mas assim, o ideal é o larvicida. Mas antes de tudo, atender esse agente de endemia. Então a gente pede para as pessoas, às vezes trabalham o dia inteiro, fica o funcionário em casa, mas orienta o funcionário que o agente vai vir, vai procurar, para poder ajudar vocês. A função dos agentes é ajudar vocês. Vocês não têm obrigação de saber todos os lugares. O agente sabe e vai orientar. E quando tem as piscinas abandonadas na região? Assim, vamos falar de piscina também. O pessoal lá já reclamou, chega o pessoal lá e deixa entrar. Esse é ótimo. Faz que a gente tá mais a pouco. Tem um menino que tem um drone de pulverização, ele colocou, não sei, acho que cloro no produto dele lá, e ele mandou nas piscinas todas que estavam abandonadas. Na região de casa tem 3. Mas já deu pouco. Eu Já deu polícia, já deu um som. Eu imagino. Então, o larvicida tem uma duração de 2 meses, né? Que é diferente do que a gente usa os produtos alternativos em casa, que é semanal. O larvicida a gente passa, só precisa repor ali e passar novamente em 2 meses. Qual outra ação, né? Essa aqui, eu acho que quem não viu na rua? Quem não viu isso aqui rodando, né, gente? Essa aqui é a nebulização. A gente chama de nave, né? Que é nebulização acoplada ao veículo. Quando a gente fala nave, o pessoal fala nave, é nebulização acoplada ao veículo. Então, este ano nós já rodamos mais de 2.500 quilômetros de nebulização. É bastante, é muito, comparado a qualquer ano. Quem lembra da epidemia de 2015 aqui? Vocês lembram da epidemia de 2015? Que foi de uma proporção gigantesca. Da minha hoje passou uns 10 quilômetros. Você vai perder a sucessão por isso. Em nenhum ano em Marília, eu acho que isso é interessante de saber. Nenhum ano em Marília, nem na grande transmissão que a gente teve em 2015, teve essa quantidade de trabalho. Né? Diferente do que aconteceu nos outros anos, que a gente rodou com 1 carro, 2 carros no máximo, hoje a gente rodou com 4 carros. Qual que é a grande vantagem da nebulização com carro? Um carro à noite, ele roda cerca de 80 quarteirões. Então, se a gente estava com 4 carros, são cerca de 320 quarteirões por noite rodada. Abre uma dúvida aqui. Na verdade, essa passagem do veículo nos bairros, como é que é feita essa notificação ao bairro? Eu acho que poderia também fazer uma campanha juntamente com as rádios da cidade. Tá? Ele diz que de manhã eu vou levar esse para a escola e escuto rádio. Então, para se inteirar. Então, talvez poderia também ter essa conversação aí entre os meios de comunicações para dizer, olha... Tem que deixar a casa aberta. Não, ninguém sabe. Talvez você não sabe quando vai passar no seu bairro, a hora, né? Porque é para deixar a casa aberta, né? Sim.
Sim. Se eu não estiver enganado, eu vi um veículo avisando. Não dá para fazer isso com rádio, para ver veículo lá na rádio? É uma das situações que a gente já está vendo agora. Realmente é onde tem a quantidade de foco, né, que eles procuram para... Primeiro de tudo, como que a gente elege a área que a gente vai trabalhar com isso? Isso aqui não é feito simplesmente para matar mosquito. Então, assim, está infestado de mosquito aqui, eu quero que passe o fumacê, é assim que todo mundo fala, o fumacê aqui. A gente faz uma análise, primeiro, do local onde está tendo casos positivos de dengue, né? Eu vou conseguir matar todos os mosquitos daquele local? Não. Qual que é a minha intenção? Eliminar o máximo de fêmeas que estejam contaminadas naquela área. Então, para mim, as áreas de maior interesse são as áreas com maiores transmissões de dengue. São mais pessoas naquela área têm dengue. Porque a gente sabe que tem muita fêmea contaminada ali e a gente precisa eliminar o máximo possível para interromper a transmissão. A gente não consegue interromper em 100%, mas pelo menos a gente consegue diminuir a transmissão do local. Uma das situações que a gente já está vendo é sim, para numa próxima, infelizmente não teve como, né? A doutora Paloma pegou o carro andando já, né? Vamos falar assim, que a gente já estava com uma grande transmissão na virada do ano, e aí para conseguir todas esses contratos e tudo demanda um certo tempo, mas assim, o que ele falou é o que a gente tem feito, que é passar o carro de som, sempre então no dia, aquele local onde vai ser feito, o carro de som passa avisando que vai, atenção população, esta noite terá nebulização, abram portas e janelas, assim, isso faz parte do protocolo. A gente divulga nas páginas da prefeitura também, né, o mapa de onde vai ser feito, as datas que vão ser feitas, o protocolo de nebulização. Por isso que ela fala ali, já passou um monte de vezes. O protocolo fala pra gente fazer 4 ciclos. Então, se a gente passou nesse bairro uma vez, a gente vai passar uma vez por semana durante 4 semanas. Numa transição da forma com que ela está sustentada, são 4 ciclos de uma vez por semana. Então, por isso você viu várias vezes. E aí, abrir portas e janelas, por quê? Porque aonde que os mosquitos estão escondidos? Nos cantinhos. Nos cantinhos. E aí é onde a gente pede, abre, porque assim, tacar veneno só na rua aqui, não vai matar quase nada. A gente precisa das casas com as portas e janelas abertas para esse inseticida entrar na casa. E o que eu acho que é importante é isso aqui. Nebulização diminui transmissão, elimina mosquito infectado, mas não mata larva. Hoje, essa visita que nós estávamos falando dos agentes, ela tem uma pendência em Marília, que pendência é casa fechada, um local onde ele não consegue entrar. No último levantamento que a gente fez, todos os bairros estão acima de 50%. Então, por que é tão difícil fazer o controle da dengue? Você imagina, eu entro numa casa, na outra não. Em uma sim, na outra não. E assim vai passando os focos sem a gente ver. A gente não consegue adentrar o local. Você acha que seria importante nós denegrizarmos as nossas casas? É importante todo mundo olhar sem criadouro. Mais importante que qualquer inseticida, eliminar qualquer tipo de foco. Qualquer água parada. A gente trabalha com a campanha que o Ministério faz hoje, que é 10 minutos contra a dengue. Uma vez por semana, tire 10 minutos do seu tempo. Não precisa dedicar todos os dias, é uma vez na semana. Que assim, é o tempo de eclosão de ovo, virar mosquito, larva mosquito, né? Uma vez por semana, faça a vistoria no seu próprio imóvel. Olhe, e aí no final a gente vai falar dos locais que são propícios. Vocês ouviram isso que ela falou, vocês prestaram atenção à pendência? Mais de 50% das casas não recebem os agentes. Então, não é colocado o herbicida em mais de 50% das casas. Não é feita remoção. E, na verdade, a gente não sabe se essa pessoa que não recebeu o agente, se ela está tirando o criador. A gente não sabe, pode ter um criador ali. Então, mais de 50%. Oi? Não daria para multar essas casas que as pessoas se Então, primeiro, a gente sempre está tentando conversar com vocês, porque muitas das casas que a gente sabe que estão na pendência são casas que estão com as imobiliárias, que estão com os corretores, para vocês nos ajudarem nessa divulgação. Por isso que a gente fez tanta questão de estar próximo de vocês, de estar vindo aqui hoje conversar com vocês, porque a gente precisa do apoio de vocês, porque muitas das casas vocês têm a chave. Na verdade, o CRES disponibiliza, acho que o Leila já passou para vocês, né, a parte de tanto no portão quanto tapa-ralos, né? Nós temos disponível também.
Tá? Você está falando hoje, aqui nós somos em muitos corretores da cidade de Marília, estão poucos aqui. Né? Talvez visitar grandes imobiliárias, exemplo, Toca, Moradas, imobiliárias com grande volume de corretores. Para quê? Né? Para que ele, ao sair a visita, vou mostrar o imóvel X, tá? Para que o gerente do setor dele leve para nós, faça a fiscalização, tá? Para os ralos, tá? E coloque lá naquele imóvel, esse imóvel visitado pelo corretor tal. Então, a gente passou na rua, ele sabe que, olha, não conseguia adentrar, mas alguma imobiliária, né, fiscalizou por nós. E a gente tem até a possibilidade de estar encaminhando um agente junto com vocês. A gente já está pensando nisso. De repente, assim, para cada imobiliária, a gente coloca um agente para estar acompanhando vocês e estar fazendo. Porque às vezes vocês também podem passar desapercebidos. Então, a gente tem essa organização e se for do interesse de vocês, a gente disponibiliza. Eu queria saber, talvez, alguma coisa digital. Vocês têm alguma coisa de divulgar nas redes? Eu ia falar agora, exatamente isso. Eu acho assim, quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. O que vocês estão fazendo em relação a bem, eu, como usuário, precisei levar minha mãe num polo e realmente o atendimento é fora da realidade, muito organizado, tá? A questão é, eu acredito que ainda, em cima do que o Marcado acabou de falar, eu estava até com isso na mão, utilizar rede social para divulgar, porque eu acabei de ver aqui, ó, acabei de rolar, Marília confirma 17º óbito de dengue, tá no Marília Notícia lá, Marília Urgente. Então assim, usar esses portais, porque é uma maneira, porque assim, a rádio não é todo mundo que escuta, a internet hoje todo mundo tem na mão, então usar esse meio para poder divulgar esse trabalho que vocês fazem, eu acho legal todo mundo seguir o Instagram da Secretaria Municipal de Saúde. A gente posta muita coisa lá, hein, gente? É verdade, não, doutora? A doutora Paloma também, hein? Posta muita coisa de interesse público. Nesse meio, eu acho que você consegue atingir muito mais gente, com certeza. Com menos esforço. Sim. É porque as pessoas acham que sabem tudo sobre dengue. E não sabem. É isso que a gente... E não sabe o quanto é grave, o quanto a gente não está conseguindo reduzir por coisas simples. Então, acho que talvez a gente fale, olha, pedir um apoio dos jornais mesmo, ó, mais de 50% não recebe a gente. Então, se não recebeu a gente, como é que quer que a gente acaba com dengue na cidade? Como? Fala. Como? Não tem jeito. Porque eu não tenho certeza que esse pessoal que não recebe, que eles estão fazendo o dever de casa. Pode ser que sim, tá? De repente tem pessoas muito organizadas, mas a gente não sabe. Eu falo assim. Ano passado, nós conversamos na prefeitura, né? Sim. Nós recebemos uma bronca da CVT, que foi poucas pessoas lá. E eu também depois dei uma bronca nos grupos de WhatsApp que nós temos. Gente, você que é dono de mulher, né? Abra a casa, né? Auxilie. Porque assim, a gente pensa que a coisa ser sempre a dengue nos outros. E quando for em você? Você falecer, você perdeu um ente querido por causa do mosquitinho tão pequeno. E do gesto pequeno, que está no nosso dia a dia, né? Sim. Então, só concluído sobre nebulização. É isso que é muito importante da gente pensar, né, gente? Não vai matar larva. Então, assim, passar veneno, a gente também tem que ter uma questão de consciência ambiental também. E não vai ser efetivo se não tiver a população engajada e cada um cuidando do seu espaço. Essas estações aqui é uma tecnologia nova, implantada na diretriz do Ministério da Saúde agora atualmente. Não existia isso no programa de controle de vetores. Como que funciona? Hoje nós já estamos em Marília com 6.000 estações disseminadoras aí sendo implantadas, monitoradas, né? Como que ela funciona? Dentro desse pote aqui, ele tem uma tela que é impregnada com um polo larvicida. A fêmea, quando ela entra aqui, porque aqui fica cheio d'água, ela vai procurar o local que está cheio d'água, né? Ela tem sensores que ela vai buscar esse local. Quando ela entrar aqui para depositar os ovos dela, ela se impregna com larvicida. E aí a gente tem uma fêmea que vai buscar outros recipientes, porque é o comportamento natural da fêmea do Aedes é não depositar todos os ovos em um criadouro só. Ela se contamina aqui e vai, criadouro a criadouro, contaminando esse local com larvicida. Preservação da espécie. O prefeito fala assim que a gente colocou a fêmea do Aedes para trabalhar com a gente. Ela viu a gente de endemia. Faço uma pergunta. Quando eu ia pescar com o meu sogro, ele tomava um dia antes gengibre, fazia um suco de gengibre com água e tomava. Você passava o dia todo pescando, nenhuma mosquita.
Eu ligava você. Por que isso? Sabe explicar, doutor? Peixe pegava e falava isso daí. Eu suor. Eu nem peixe ele pegava nessa época. O suor não permite que ela... Na verdade, tudo que a gente tem trazido aqui, que a gente tem discutido, são coisas que passaram por estudo científico, foram validados. Então, isso tem a comprovação no dia a dia, as pessoas sabem a diferença que faz, mas não tem uma comprovação científica ainda. Então, por isso que a gente não traz como uma alternativa. Mas, assim, se funciona, se dá certo, continue fazendo. Mas a gente só não coloca como uma ação porque ainda não tem realmente uma validação científica. Você tomar Eu acho que deve funcionar. Eu tive. Minha plaqueta estava baixa. As minhas plaquetas, eu tomei. Como é que fala? Caldo de cana com limão. E também suco de laranja com inhame. E 2 dias a plaqueta deu assim. O período de viremia da dengue ele vai geralmente até o 7º dia. Neste período, a produção de plaquetas ou reduz drasticamente ou interrompe. Depois disso, a pessoa que tem um sistema imunológico que está bem, porque quem tem comorbidade é sempre mais complicado. Depois disso, as pessoas voltam a produzir plaquetas naturalmente. Se tem algo científico ainda, quando a plaqueta cai muito, o que a gente tem que fazer? Transfusão de plaqueta. A gente não tem nada ainda assim, vai falar assim, olha, vamos dar esse remedinho aqui via oral que vai subir a plaqueta. Ainda não temos. Então, quando entra num caso muito grave, plaquetas muito baixas, é transfusão. Pode ter sido coincidência. Às vezes passou o período. Coincidência, passou aquele período mais grave, durante esse período tomou. E pode não ser, né, gente? Só que não tem estudo ainda que embasa a gente para poder usar isso como tratamento. Mas uma coisa que eu sempre falo é assim: se não te fez mal, se não vai te fazer mal e vai te fazer bem, tá tudo certo. Né? Gengibre com alho afasta a gente. Então, talvez, é o que eu falo, às vezes tem uma lógica, porque a fêmea do Aedes, ela é atraída pela liberação dos gases, do gás carbônico que a gente tem. Então, talvez seja algo assim, mas a gente não pode falar aqui que é uma coisa comprovada. Dizem que é próprio ser. Então, assim, essa aqui é uma grande estratégia, uma grande esperança. Por quê? Se eu não entro na casa fechada, se o meu agente não entra na casa fechada, quem entra? A fêmea do Aedes. E aí, na hora que ela vem aqui, se contamina, ela consegue entrar naquela outra casa que a gente não consegue e contamina os criadouros de lá. Mas, lógico, é algo complementar. Se eu deixar reservatórios disponíveis e tiver uma grande competição de criadouros, eu não vou conseguir com que ela contamine todos. Então, qual que é a intenção? Reduz ao máximo aonde a gente consegue, porque ela alcança muitas vezes aquele local onde a gente nem viu. E aí a fêmea do Aedes alcança. Então, assim, é complementar, mas nada substitui a remoção mecânica mesmo, feita no dia a dia. Água de cachorro, né? Eu troco todos os dias. O pessoal também fez. Quer falar mais um pouquinho? Quer falar um pouco? Quer que eu continue? Bom, e desde o primeiro dia, né, do governo, o prefeito autorizou cada treco. Então já foram aí colhidas mais de 200 toneladas de cada treco. Em breve vai estar tendo Cidade Limpa também, acho que você já conhece Cidade Limpa. Mas enquanto a gente ainda não tem Cidade Limpa, a gente começou com cada treco. É um caminhão mesmo da Secretaria da Saúde, Serviços Urbanos, que passa e a gente tem um cronograma. Tá? Então depois eu vou deixar o Instagram da Secretaria com vocês. Nesse Instagram fala o cronograma certinho, onde vai estar passando, coloca na calçada e a gente vai catando esses trecos, vai guardando tudo e tira aí de circulação. Junta muito. E aqui também, como a gente pensou em dengue, quando a gente pensou nessa operação Catatreco, porque assim, todo mundo de Marília sabe que existia necessidade de Cidade Limpa, na cidade inteira. E aí a gente tem muito questionamento, por que num bairro, por que no meu ainda não, por que no outro sim? Porque a gente fez a mesma estratégia do que com as outras. Onde a gente tinha mais dengue, é por lá que a gente vai começar.
Tá? Então, assim, tem intenção de ser Marília toda assim, o nosso prefeito acho que está vendo já a questão da cidade limpa, mas hoje, pensando como saúde, a gente elencou os locais onde a gente tinha maior transmissão de dengue para iniciar. Uma pergunta assim, meio como isso. De Leiteiva já confesso lá, pulverizaram o recinto lá, porque vem gente de tudo quanto é lado. Foi feito lá, né? Foi feito sim. Eu acho que aqui, ó. Quero. Aqui, ó, nebulização costal, aí é onde entra o Nikkei, os grandes espaços dentro das áreas de nebulização veicular. O veículo ele tem uma capacidade mais limitada, né? A gente não consegue ir dentro do imóvel. E aquela névoa que é produzida, ela não consegue adentrar mais de 30 metros, né? A não ser que tenha uma rajada de vento aí, mas no geral o protocolo são 30 metros. O que acontece? Quando a gente passa o carro numa área, a gente tem escola, que é muito grande, a gente tem ginásio, que é muito grande. Esses locais a gente faz com esse equipamento costal, que aí a gente entra dentro do imóvel e vai passando no local todo. Então, na pergunta que você fez, isso foi feito sim, no Nikkei, antes de ter o Japan Fest, a gente fez a nebulização, assim, com o costal. Porque lá na Unimar, eu vejo o pessoal lá da própria Unimar, que todo dia quase eles passam nos corredores, as casas, lá. Mas a gente passa em escola também. Sim, escola também é feito, unidades de saúde, a gente faz em todos os locais onde são terrenos maiores, a gente faz na costal, porque a gente sabe que não tem efetividade de fazer com o carro. E aí também o que mais temos, né? Está todo mundo ansioso para que amplie a faixa etária, né? Quem define a faixa etária que hoje a gente trabalha é o Ministério da Saúde, né? O Programa Nacional de Imunização é quem determina qual faixa etária que a gente pode utilizar. Marília já recebeu doses da vacina para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Tem município que ainda nem recebeu, então a gente não pode ainda abrir para uma faixa etária que não está indicada. A gente só pode a partir do momento que o Ministério da Saúde autorizar. Até porque não seria nem justo, né? Outro município nem tem e a gente ampliar. Essa vacina já é para dengue mesmo? Já é para dengue. Os 4 tipos virais. Não existia e agora a gente está tendo, o Butantan está fazendo uma outra vacina também, então a gente está cada dia tentando melhorar mais ainda. Tá? E eu repito para vocês, gente, de 10 a 14 anos, leve na unidade de saúde mais próximo, toma vacina, sabe? Oi? Tudo bem em casa, ele falou. Tudo bem em casa, não, é só para sobrinho. É porque assim, é uma forma da gente realmente estar prevenindo a dengue aí, e eu acredito que em breve a gente vai conseguir mesmo vacinar toda a população. O pessoal me pergunta muito, mas tem outra cidade que está vacinando outra faixa etária, doutora? Quando estava prestes a vencer a vacina, o Ministério autorizou ampliar a faixa etária, mas só quando estava prestes a vencer. Não foi o caso de Marília. Então, por enquanto, a gente mantém essa faixa etária. E aí a gente pede também para vocês, quem tem na família, às vezes não é filho, mas é sobrinho, é neto, é quem estiver nessa faixa etária, 10 a 14 anos, comparecer a uma unidade de saúde para vacinar. Ainda não entrou. Ainda não entrou, mas provavelmente o Ministério da Saúde vai ampliar para essa faixa etária. A gente só precisa ir acompanhando. Pode comprar. Sim, Pode comprar. Elas tomaram ali na essa vacina ela está disponível no privado, tá? Ela estava em torno de R$700, acho que agora já aumentou um pouquinho, já está em torno de R$1.000. Eu tenho 14 anos, posso Eu acho que é um pouquinho mais, hein? Mas ela está disponível no privado, quem quiser, enquanto não estiver na rede pública, está disponível no privado sim. E aí, nessa semana, iniciamos também a campanha de vacinação dentro das escolas. A gente vai levar a vacina, vai ter suporte para essas crianças, para caso aconteça alguma reação no momento da aplicação. Além de outras vacinas do calendário de rotina, vai ser feita a vacinação contra a dengue também. Gente, para quem os pais autorizarem, tá? Muitas pessoas têm questionado, agora vai sair fazendo vacina nas escolas. Não, é justamente para pais como eu, que trabalham o dia inteiro e às vezes não tem tempo de levar o filho na unidade de saúde, então a gente disponibilizou nas escolas, tá? Mas só se o pai, a mãe ou o responsável autorizar. Se não autorizar, não vai ser feito vacina em ninguém.
E é uma faixa etária extremamente difícil, né, gente? Começo da adolescência ali, a gente sabe que eles dão um trabalho danado. Não é só para vacina contra a dengue, não. Para todas as vacinas da adolescência, né? A vacina do HPV, o reforço de duplo adulto, são vacinas que têm baixa adesão. Porque a gente sabe que os adolescentes eles dão mais trabalho. Então, às vezes, para o pai é... Menos a Sarinha e a Paola, né? A Sarinha não dá trabalho, nem a Paola. Então, às vezes é uma estratégia legal, porque assim, junto com os amigos ali na escola, acaba tomando e dá menos trabalho até para os pais do que na hora de levar sozinho lá no posto. Então, é uma estratégia, mas precisa ter assinado o termo de autorização, senão a gente não faz realmente. E aí, né, aqui são quais os locais, qual é o perigo dentro das nossas casas que a gente pode pensar quando a gente pensa em combate à dengue, né? Primeiro lugar, caixa d'água. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás a gente utilizou drone. O que a gente pegou de caixa d'água com tampa rachada, ou caixa d'água sem tampa que voou no meio de uma ventania e o morador nem sabia que estava sem tampa essa caixa d'água. Os nossos agentes, eles não são autorizados a subir no telhado, né, em escada, em altura, né, isso é uma questão trabalhista. Mas nós, como donos das casas, a gente pode olhar a nossa caixa d'água. Então assim, precisa ver toda semana? Não. Mas uma vez por mês, olha lá, vê se está tudo certo, vê se não saiu a tampa, vê se não desencaixou, se não está quebrada. A gente consegue fazer esse controle. Piscina, aí a piscina que aí vocês tinham falado. Piscina, principalmente de casas fechadas, é um grande problema. O sepulcro, nossa senhora. Você põe mais casa. Deixa um chaveiro. São duas situações aqui. Também não deixaram entrar. Aí eu fui lá e joguei um quilo de cloro em cada. Mas pode, no caso, né, se o pessoal de vocês na visita encontrar algum imóvel com esse problema, pode estar ligando nas zoonoses, que nós temos os agentes que fazem a visita, a orientação. Mas é rápida essa resposta ou não? Chegando ao nosso conhecimento, a gente já pede para a equipe fazer visita. O dono de um dos imóveis é médico, será? Posso? Eu Piscinas, né? Deixa eu falar de duas situações que a gente tem. A gente tem as piscinas que são desmontáveis, que geralmente na população ali, às vezes, que não tem um poder aquisitivo tão grande, aquelas de plástico, e aí fica com dó de jogar água fora, e quer guardar aquela água mais uns dias, vai que a criança brinca de novo. essa é a pior de todas. De água de cachorro. E aí, o que a gente fala? Gente, lembra que a gente acabou de falar? Detergente, shampoo, não vai ter problema. Talvez você vai deixar para um dia para o outro, mas coloca. Porque é o que eu falei, o mosquito, ele é atraído pela água. Então, se você deixa ali, um dia, 2 dias, você vai ter larva, né? Então, assim, esse cuidado. E piscina fixa, que a gente fala, quem quer ter piscina precisa ter responsabilidade. Essa é a realidade, né? A casa está fechada, mas ela continua com a piscina ali. Então, precisa de responsabilidade. O que a gente pode fazer enquanto o setor zoonoses ali, né, que a Adriana estava falando? Os supervisores de saúde, como autoridades sanitárias, se eles conseguirem ver, só que tem que ver uma infração, eu não posso notificar alguém sem ter uma infração no local. Vendo uma infração, mesmo que seja ali pelo muro da casa do vizinho, viu? Notificação. A pessoa vai ser notificada, se não resolver vai ser multado. O que eu falo para vocês que são de imobiliárias, que é muito legal de pensar? Gente, não vai usar? A gente tem tratamento alternativo. O tal do peixinho, eu acho que foi você que falou, né, no começo, ele é eficiente, ele come larva, né, ele é um peixe larvófago, ele não danifica a piscina. E aí, ficou lá 3, 4, 5 meses deixado, deixa o peixinho lá. E o dia que não quiser mais? Só solicitar para as zoonoses que elas vão lá e colocam o peixinho. É um tratamento alternativo, muito eficaz, e que não vai ter o custo, porque eu sei que quando a pessoa fecha a casa para alugar, ela não quer ficar gastando com o piscineiro, com o cloro, com tudo mais. É uma responsabilidade dela? É, mas é o que acontece? Nem sempre, né? Então a gente minimiza o risco. Vamos colocar o peixinho. Ó, você pegou uma casa ali que o cara vai colocar para alugar, levou a chave para vocês, ó, a piscina, você vai tratar toda semana? Tem uma medida que é eficaz, é só pedir peixinho, as zoonoses vai, leva, põe o peixinho lá. Quando você quiser tirar, você vai fazer o tratamento da sua piscina e vai ficar tudo normal, não danifique nada. E para nós corretores, o risco
de entrar em casas fechadas, porque tem casa que a gente entra que, meu Deus do céu, a piscina tá verde. Sim. É isso mesmo. E quando a gente entrar, a gente corre o risco, porque chove, ninguém, né? Sim, e assim, ó, a fêmea quando ela nasce ali, ela fica enlouquecida procurando alguém que entrar. Então imagina, você pega um imóvel fechado, elas estão todas ali dentro. Você entra, vem aquele monte atrás de você. Eu já vivi essa situação, gente. Sobrevive quanto tempo? A fêmea, ela vive menos que o macho, né? Não, é isso? É isso. A fêmea, ela vive em torno de 30 a 40 dias. Sim. E durante todo esse período, ela vai depositando ovos. Por isso que a gente consegue ter grandes quantidades, né? Grandes infestações de mosquito. Cada fêmea aí dá conta de produzir mais de 3 mil ovos aí durante a vida dela. Então, é muita coisa. 40 dias produzindo todo dia. Ela faz várias funções. E esse aí que às vezes o pessoal fala... Sem água, ele dura Sim. mais de ano. Mais de um ano. Ó, ela depositou o ovinho ali num local onde tinha só uma laminazinha d'água. Aquela lâmina secou. Aquele ovo vai ficar ali paradinho. Dentro de um ano, se chover e encher aquele recipiente, ele eclode, vira larva e vai virar mosquito. Então ele ainda sobrevive mais tempo. Mas a guerra não é fácil, não. Mas é o comportamento que tem já para proliferação da espécie, para sobrevivência da espécie. Todo animal tem isso, mas não seria diferente. Então, assim, ela tem o comportamento de usar vários criadouros, de não fazer botar todos os ovinhos de uma vez, porque se você virasse ali, você acabou com toda a prole dela. Então, ela vai um pouquinho em pouquinho. São comportamentos que ela já tem. Tinha que ser tão exagerado. E é por isso que a gente tem várias estratégias. Tem a estratégia da visita, tem a estratégia do IDL agora, tem a estratégia do fumacê, tem a estratégia da nebulização costal. Por isso que não é uma coisa só. São várias coisas para no fim a gente manter aí a proliferação. Só que todo mundo tem que ajudar. E falo de novo, 75% dos fogos são nossos quintais. E aí... Sim. Depois das piscinas. Isso aqui, gente, é falando com os agentes no dia a dia, tá? O que a gente tem de problema que a gente mais encontra? Bebedouro do pet. Esse aqui, gente, é campeão. É impressionante. Mas assim, o bebedouro do cachorrinho, do gatinho que fica ali, é o campeão. A gente vai fazer a visita, tá cheio de larva. Fala, coitado dos bichinhos. Já tá bebendo água e comendo larva ao mesmo tempo. Né? Mas é muito, muito comum. Mais comum. E aí, qual que é a nossa orientação? A gente precisa lavar todos os dias? 2 vezes por semana é suficiente. Ah, eu lavei ontem, mas... E já tinha larva, pode acontecer? Pode. Só que se você lavar 2 vezes por semana, se o ciclo de ovo, a mosquito demora 7 dias, vai nascer? Vai, você vai se livrar dele. O pessoal que não lava, eles jogam água e põem outra. Exatamente. É aí que mora o problema, porque os ovinhos estão na parede desse recipiente, encheu de água de novo, continua o ciclo. Então assim, lavar, bucha e sabão 2 vezes por semana. Calhas. Essa aqui também é uma que acontece bastante, principalmente quem mora próximo às grandes árvores, porque aí cai muita folha, entope a calha e aí a pessoa nem percebe que está ficando acumulado dentro da calha a água e serve de criadouro. Uma coisa que a gente fala é assim, ó, percebeu, parou de chover. É para continuar pingando a calha, aquela parte onde desce da calha até quando? Não é para continuar. Então assim, ó, parou de chover, faz 3 horas, o negócio não para de pingar, quer dizer que lá em cima ficou cheio, precisa olhar. Né? Então assim, isso é uma coisa que precisa ser olhado também. Por isso que é bom o fumacê, porque o fumacê joga E a pra cima. responsabilidade do inquilino. Lembra o fumacê? O que o Fumacê só mata mosquito adulto. Mosquito adulto. Larva não morre. Então não adianta o fumacê sozinho. É só quem tá voando, não quem tá nadando. Isso. Não é fácil. Vaso de planta. Gente, esse aqui eu falo que é extremamente chocante, até para mim que trabalho com isso todos os dias, tenho certeza que para a Adriana também, para todos os nossos supervisores que estão aqui. A gente escuta isso aqui desde sempre. Não coloca pratinho embaixo da planta, né? E isso aqui continua sendo o nosso maior criadouro, vaso de planta. E não é o vaso em si, gente, é aquele danado, daquele pratinho que geralmente coloca para não molhar o chão, bota um pratinho embaixo do vaso. O vaso escoa essa água e enche esse potinho d'água. É só colocar menos água, né?
Ou então, não coloca o pratinho. Não coloca o pratinho, põe menos água, acabou. É só isso. Eu falo assim que Areia no pratinho. areia no pratinho. Essa é uma ótima alternativa para quem... Porque assim, tem um pessoal que é mais resistente, não quer tirar o pratinho, não quer ficar molhando no meu chão, então coloca areia. Mas não adianta pôr só um pouquinho de areia, tá? Tem que encher até a borda do pratinho de areia. Porque senão o que você faz? Coloca lá metadinha de areia, a água depois que passou daquela quantidade vai acumular para cima da areia do mesmo jeito. Então tem que encher até a borda do pratinho de areia. Lixo. Então assim, ó, armazenamento adequado, sempre muito bem vedado. Quando for, Marília tem coleta em todos os bairros, né? 3 vezes por semana. E ainda é impressionante a quantidade de lixo que a gente vê jogado nas ruas. Tô mentindo? Todo mundo que mora aqui vê, né? E eu falo assim, armazena adequado, fecha de forma adequada, não deixa, às vezes assim, deixar ela para fora, deixa no chão, o cachorro vem, rasga e aí voa lixo para tudo quanto é lado e tudo aquilo que vai virando um criadouro com o passar dos dias. Então assim, lixo bem armazenado, bem tampado ou bem amarrado, sabe, quando vai pôr para fora, para evitar que espalhe no ambiente e torne outros criadouros. Colocar sempre o lixo próximo da coleta, né, gente? A gente tem os coletores aí de recicláveis que eles abrem, né, o lixo, às vezes não fecha, então assim, sabe que vai ter, então é bom colocar o lixo próximo ao horário que vai passar o caminhão do lixo, porque eles rasgam bastante, vai embora e deixa lá. E materiais, que eu falo assim, que eu chamo isso aqui de eventual, né, muitas vezes, materiais que acumulam água, os trecos que ficam jogados no quintal, a criança que brincou e deixou o carrinho para trás, então assim, precisa dar uma tampinha de garrafa que ficou ali, então assim, tudo isso, qual é a única forma? É olhando, uma vez por semana, passa ali, eu falo, não precisa ser todo dia, gente, pelo ciclo, ovo, larva e mosquito, não precisa ser todo dia, uma vez por semana. Faz a vistoria no quintal todo, na casa como um todo e tira o que tiver de recipiente que estiver acumulando água. Os de perto de casa é evoluído, você tem que fazer 2 vezes por semana, senão... Fizer 2 vezes por semana, melhor ainda. E ralos, que aí eu achei maravilhoso o tapa-ralo, né, que o Cresce falou que tem, que disponibiliza. Essas casas fechadas que a gente fala que a gente se preocupa muito, e a gente recebe muita denúncia também, né, dos vizinhos falando, olha, tem uma casa aqui fechada e deve estar vindo de lá o Fernlonga. Sempre a culpa é da casa fechada, né, gente? O que acontece? Se vocês colocarem o tapa-ralo, colocar que ali foi vistoriado, acaba o problema, porque o vizinho não vai ficar denunciando, porque ele sabe que ali está tudo certo. Então, assim, acho que essa parceria é muito interessante, né? Eu acho que ajudaria muito. Geralmente, numa casa fechada, qual que é o risco? São os ralos e o vaso sanitário, né? É ralo tanto os pequenininhos, porque às vezes no sifão também para a água, os ralos de chão e o vaso sanitário que fica ali. Então, assim, tampando tudo isso daí, gente, acabou. Não tem mais problema, a não ser quando tem piscina, mas de resto, acabou o nosso problema, né? Depois peixinho na piscina. Peixinho na piscina, aí ficou chique, aí acabou, né? Não temos mais problemas. E aí, dentro de casa, planta aquática, né? A gente ainda encontra mesmo hoje em dia, é decorativo, é bonito, mas vamos então ter que ter cuidado, vai ter que fazer uma troca com mais frequência, né? A cada 3 dias troca a água desse vaso. Bandeja da geladeira, aquela bandeja que fica atrás. Isso aí é cruel. Então, ela acumula, né, faz parte do degelo automático, ela soltar a água ali e ficar com a água parada ali. O que a gente fala? Dá para colocar sabão também, gente, que aí fica um tratamento. Cloro. Eu falo muito do sabão porque é um produto muito barato, né, um baixo custo. Eu falo, se você pegar um sabãozinho de pedra, então, ó, você põe ali, até conseguir derreter esse sabão de pedra, e, ó, vai tempo, né? Então, assim, é baixo custo, é eficaz, né? Então, assim, bandeja de geladeira também. Bandeja do ar-condicionado. E muitas vezes ela tem esse negócio, essa parte aqui onde vai fazer a drenagem da água, mas às vezes acontece, a bandeja está torta, ou às vezes ela está desnivelada e acumula água aqui também. Caiu uma folhinha ali, entupiu assim. Exatamente, caiu uma folhinha, ela fica na parte externa, caiu uma folhinha, entupiu, ali fica cheio d'água também. E aqui, por incrível que pareça, gente, aqui, não tem essa bandejinha pequenininha aqui? Ela também, a gente costuma encontrar larva de Aedes aqui.
Então, assim, quando a gente for pensar, é lembrar, todo e qualquer lugar que fique com água acumulada é um possível criadouro. Todo e qualquer lugar. Tem todo da fossa que você compra, que você larga lá no quintal, que não enche de coisa. Não, mas esses dias eu falei com uma pessoa da prefeitura aí o Wilson Ruiz aí andou com o drone lá pro lado da região nossa. Aí, nossa, quem pegou de coisa errada? Só não vou falar o nome de quem foi da prefeitura mesmo. Isso é que eu acho que vocês já sabem, né? Nós estamos aí com o polo de atendimento. Logo em janeiro, quando a gente viu que já estava a disseminação da dengue grande na cidade, então a gente teve que começar a cuidar das pessoas com dengue mesmo, não tinha mais muita coisa. Aliás, tem muita coisa para fazer, a gente está fazendo muita coisa, mas tinha que cuidar. Abrimos aí 3 polos de dengue na Zona Norte, Santa Antonieta, na Zona Sul, na UBS Nova Maria, e ali no centro, na Avenida das Esmeraldas, número 1001, na sede da PCD. Esse funciona 24 horas, qualquer sintoma de dengue, sei que vocês já sabem agora, mas qualquer sintoma de dengue, procura esse polo 24 horas, durante a semana, final de semana, feriado, vai lá, a gente faz os exames, a gente faz o tratamento, a gente dá a medicação e a gente faz o acompanhamento. A gente pede para o paciente estar retornando, para a gente estar reavaliando. Então foi uma questão importante para a gente tentar diminuir ao máximo o número de óbitos aí, de pessoas contaminadas que estão adoecendo muito. Contratamos leitos hospitalares também, tá? Então, além do polo de atendimento, a prefeitura também contratou leito dentro dos hospitais, no Aconchego, no Unimar. Então, a gente, além de tudo, sabe que tem pessoas que vão ficar doentes e precisam de internação, a gente também contratou. E também na UTI. Só que se todo mundo pegar dengue não vai ser suficiente, né, gente? Infelizmente. Então, o ideal é que a gente não pegue dengue. Estamos em 2025, estamos aí com uma doença que pode ser evitada e ainda com uma contaminação tão alta. Vocês conseguem saber, tudo bem, morreu algumas pessoas, etc. 17. O porquê que elas chegaram a esse quadro é porque elas não se cuidaram, não se hidrataram, vocês conseguem saber isso? A maioria das pessoas elas têm comorbidade. O que nós fizemos enquanto secretaria? Nós chamamos todos os hospitais que atenderam essas pessoas. Essas pessoas passaram no polo e depois foram encaminhadas para hospitais. Então nós chamamos todo mundo que atendeu, a atenção básica também que atendeu, fizemos várias reuniões para a gente poder entender, ver se a gente poderia fazer alguma coisa diferente, se a gente pode capacitar mais a nossa rede, não importa, a gente não está para cuidar só do público, a gente também vai capacitar os hospitais da rede privada, então a gente está cuidando de todo mundo, mas nós fizemos algumas discussões e realmente eram pessoas que já tinham comorbidades, né? Então elas já estavam, por exemplo, que foi óbito hoje, mais de 80 anos, com comorbidades, são pessoas que tinham uma chance maior de evoluir a óbito, mas se não tivesse dengue, não teria evoluído a óbito, certo? Se não tivesse dengue. Falando para ele, o prazo de validade, só toma cuidado. A questão do anti-inflamatório. Na verdade, a Suelen já até falou, né? A dengue ela já causa uma inflamação, um extravasamento, aí você usar um anti-inflamatório você pode estar piorando. Por isso que a gente fala, não se automedique, tá? Então, se você está com sintomas, o melhor é você procurar uma avaliação de um profissional de saúde, o médico vai te atender e vai fazer a prescrição para você. Então, a gente tem orientado isso mesmo, tá? Não se automedique. E não descarte dengue por ter outro sintoma que às vezes não é tão característico de dengue, tá, gente? A gente percebe assim, muitas vezes a pessoa tem um nariz escorrendo, ou uma tossinha, ou uma garganta raspando, e eu falo, não é dengue não, é uma gripe. Tem febre, mais 2 sintomas característicos de dengue, seja dor de cabeça, dor no corpo, dor de articulação. Febre, mais 2 sintomas para dengue, é suspeita de dengue, mesmo que tenha junto ali. Começou com dor nas costas. Mas falando na PCD, eu passei lá, que é a organização. Está organizado, né? A gente montou, a gente estruturou bem, aí eu quero parabenizar toda a equipe que realmente fez um trabalho do dia para a noite, para a gente montar aqueles polos, que foi montado em fevereiro. Em fevereiro nem estava tendo tantos casos, a gente já se adiantou e montou em fevereiro.
para justamente dar conta de atender todo mundo aí. É o último, tá errado. E graças a Deus está diminuindo, né? Nós já estamos aí na 16ª semana, né, 17ª. epidemiológica, né? E a gente já está com uma redução desde a 13ª. Então, na 13ª a curva começou a descer. Então, só que a gente não fica divulgando muito isso, porque as pessoas começam a já estar diminuindo. Então, não vou preocupar mais. Deixa o patinho. Exatamente, está diminuindo. Vocês podem ver que a quantidade de atendimento nos polos também diminuiu, nas unidades, mas a gente não pode deixar de ser vigilante. A gente tem que tomar cuidado. Acho que é o último agora. Último. Deixa a Adriana falar, vem cá. Bom, eliminar os focos da dengue pode salvar vidas e cada pequeno gesto é um passo importante para proteger alguém que você talvez nunca tenha conhecido, mas que com certeza é essencial na vida de outras pessoas. Acho que é isso, gente, a nossa responsabilidade enquanto ser humano de cuidar da gente, mas de cuidar de todo mundo. A gente não está falando que o mosquitinho do Aedes está preservando a espécie dele, vamos preservar a nossa espécie também, né? Muito obrigada, pessoal. Vem cá, pessoal. Vem cá dessa nós, todo mundo da vigilância. Esse pessoal aqui, gente, fica nos bastidores aí. São quase 300. Dá mais de 300, juntando todo mundo dá mais. Dá mais de 300 pessoas que ficam aí, ó, nos bastidores, mas são eles que estão todos os dias aí. Você também. Você também. Que estão aí se expondo, estão tendo aí contato, que podem ter contato com o mosquito Aedes aegypti, mas que mesmo assim saem das suas casas todos os dias para orientar todo mundo. Então, é um pouquinho aí da nossa equipe. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles.